Bom dia. Doutor, eu antes de iniciar os cumprimentos dos atos instrutórios, eu pergunto aos senhores se há alguma possibilidade de acordo. Eu gostaria de fazer uma proposta, Excelência. Pois não, doutor? A proposta seria, se for autorizada, seria no valor de R$8.000, né, no meio de depósito judicial. Certo. Doutora Tayana, a empresa fez uma proposta de R$8.000. Eventualmente a senhora aceitaria? Essa proposta, no momento, não é viável, doutor. Perfeito. O momento é esse, doutor. Ou é esse ou não tem momento, né? Teria algum valor, alguma contraproposta? Olha, no momento, não. Mas, doutora, seja razoável. Faça uma contraproposta, doutora. A empresa ficou aberta, né, a escutar uma contraproposta, nem que a gente não chegue no consenso na audiência, mas a gente pode entrar em contato posteriormente, né? Não, Eu posso estar levando para ela. Doutor, a gente resolve tudo. Mas a contraproposta que a gente poderia fazer seria o valor inicial da ação. Aí, doutora, aí é proposta, aí é pedido. Não pode ser, não tem como, doutor, não tem como, excelência. Não, doutora, tudo bem, não tem problema. Acordo é como briga, só sai se os dois quiserem. Então, não tem problema. Eu já vi que a senhora não quer acordo. Então, tá bom. Perfeito. Então, não tem problema. Isso aí não altera nada. A senhora assume os ônus disso. Tudo bem. Doutor Fábio, nós vamos começar, então, a audiência com a inquirição do perito. Pela ordem, nós vamos primeiro ouvir o perito, posteriormente, iremos escolher o depoimento pessoal de um dos autores da requerida, da proposta da requerida, e apenas, posteriormente, finalmente, das testemunhas que forem previamente enroladas e forem apresentadas nesta oportunidade. Tá bom? Então, doutor Fábio, por gentileza, o senhor pode ligar a sua câmera e o seu som? Doutor Fábio? Sim. Bom dia, doutor. Bom dia. Nós vamos começar com o seu depoimento, é o primeiro ato do processo. De maneira que eu vou começar solicitando o seguinte, que o senhor apresente a sua qualificação e as suas credenciais profissionais, por favor. Eu sou médico do trabalho, médico ortopedista, traumatologista. Eu tenho especialidade em perícia legal, perícia médica judicial, e já trabalho há mais de 10 anos nas varas do trabalho, dos fóruns e outras comarcas nos interiores. Perfeito. O senhor teve a oportunidade de examinar os documentos relativos a esse processo e ter contato propriamente com a requerente varoa, né, com a senhora que é a autora da ação. Eu gostaria, antes de que o senhor pudesse fazer alguma consideração, fazer uma pergunta específica ao senhor. O senhor, em alguma vez na sua vida profissional, apesar do senhor ser especializado em perícia judicial, o senhor já teve a oportunidade de assistir um parto, de fazer um parto? Sim, como acadêmico de medicina, sim. Me perdoe essa... Tudo bem. No caso específico dos autos, e eu não estou dizendo que está certo ou errado, porque não sou profissional da área, né? Tanto que me vale dos profissionais da área para chegar a alguma conclusão. Mas a versão apresentada foi no sentido de que a autora teria chegado no dia 10 do mês específico e passado, e havia com a bolsa rompida, a bolsa, e que a orientação dos médicos do hospital teria sido de aguardar um determinado período, porque como ainda estava com 24 semanas, pouco menos de 25 semanas,
a criança seria extremamente prematura. E, na visão dos médicos, eu não sei se está correto, certo ou errado, o ideal seria aguardar para que ela pudesse entrar em trabalho de parto e só então esse parto ser realizado uma vez constatada a extrema precocidade do feto, né? Eu queria que o senhor discorresse sobre isso. Então, por conta disso, eu não estou dizendo, estou trazendo aqui a informação que foi apresentada pela parte requerida, né? Ainda, por conta disso, esperaram o dia 10, 11 e 12. Na madrugada do dia 13, ela teria entrado em parto. Então, a explicação para a espera foi de que era necessário aguardar o máximo tempo possível em função do fato de ser extremamente precoce. Eu gosto prematuro, né? Até numa escala que apresentam, seriam prematuros, extremamente prematuro, né? Eu queria que o senhor discorresse sobre isso, explicasse sobre isso, porque a sua conclusão não foi bem nesse sentido. Bem, a questão é que a gente colheu a informação principalmente da mãe, né, que já tinha dado 3 entradas sucessivas no hospital de urgência e emergência, com alterações da diminuição do líquido amniótico, que é o líquido que nutre o feto. Então, essa diminuição da nutrição do feto e a cada vez diminuindo mais, estava dizendo que ocorreria uma alteração de caso grave, de extrema gravidade, se a criança, se o feto continuasse dentro da barriga. E a proposta de urgência foi de retirar essa criança. O fato ocorrido foi que a mãe foi para o centro cirúrgico, para a sala de preparo, à noite, de madrugada, se não me engano, 2 horas da manhã, e só foi feito o procedimento por outro colega, não que internou, o colega da manhã seguinte que chegou ao plantão e se dispôs a fazer a cirurgia. Então, o fato é que a gente esperou o colega da noite toda tomar uma decisão, e ele foi de forma assim, não sei se é conservadora, ou expectante, ou se aguardou uma outra opinião, se passou muito tempo, que seria a conduta mais correta a ser feita naquele momento. Então, vou interrompê-lo só para que eu possa identificar. Então, a sua observação não é pelo tempo entre o dia 10 e o dia 12, mas do momento em que ela entrou em trabalho de parto, da madrugada do dia 13, para o parto pela manhã do dia 13, é isso? Sim, correto. Então, na sua visão, o problema teria sido nesta demora já no dia 13, é isso? Sim. E não na espera do dia 10 até o trabalho de parto, é isso que eu quero saber, é isso que eu preciso que o senhor me esclareça. Pois é, nesse momento que ela seguiu fazendo exames, esses exames estavam dizendo que havia alterações. Então, ela ficou em observação, e a cada observação e a cada reavaliação, o prognóstico já se ficava mais reservado, com maior risco tanto para o feto como para a mãe. Entendeu? E quando chegou à conclusão que era para ser tirado de imediato, teve esse atraso de aproximadamente 6 horas, se eu não me engano. Tá, então, só para entender, esse atraso de 6 horas, o senhor detectou que houve uma falha neste atraso em si. Sim. E na espera, porque há também aí alguma divergência de versões que a gente vai esclarecer no curso da audiência. O senhor viu todo o prontuário, não viu? Sim. O prontuário não indica alta. Ele indica entrada, mas não indica alta. A alta da mãe? Veja, entre o dia 10 e o dia 12, 13, Sim. Ele não indica nenhuma alta. Ele dá a entender de que ela permaneceu de forma intercorrente. Dentro do hospital. Dentro do hospital. Então, na sua visão, esse período dentro do hospital, isso não constitui uma falha.
Eu não vejo porque era um caso de emergência. A emergência ela é reavaliação de momento. Por exemplo, o que é uma reavaliação? Eu posso reavaliar monitorando a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 6 horas, mas eu não posso demorar muito a tomar uma decisão de que há necessidade de agir em virtude da vida da mãe ou da vida do feto. E a prioridade é a vida da mãe. Entendi. Então, a falha que o senhor detectou foi ali entre o início do trabalho do parto e a realização do parto propriamente dito, correto? Sim. Mas o início do trabalho do parto só se deu na madrugada, às 2 horas da manhã do dia 13. Sim. Então, eu quero saber agora, entre a entrada dela no hospital no dia 10 e o início do trabalho do parto no dia 13, o senhor detecta nesse período, o senhor acha que houve falha de se aguardar o trabalho de parto? É isso que eu quero saber. Pois é, essa é a complicação de uma prematuridade. A prematuridade é o seguinte: se houvesse uma forma de reverter, de segurar o bebê mais um pouco, era o correto. Mas só que estava se vendo que não estava segurando. Ou seja, estava progredindo esse sofrimento. Então, a espera é a dúvida de qualquer ginecologista, obstetra, quando uma gestação não está a termo, não está na 38ª semana, não está adequada. Ela estava em 20 e poucas semanas. Então, isso causa, para qualquer profissional especialista, a expectativa de ver um quadro favorável ou desfavorável. Aí que entra o cuidado dentro da unidade hospitalar, da observância, da urgência e do cuidado tanto com a mãe quanto com o feto. Aí sim, depois dessa decisão tomada, você tem que seguir e decidir o tomar e aguardar, ou seja, avançar e frearam. Entendi. Então, na sua visão, essa espera em si não foi um equívoco. Agora, quando decidiram fazer o parto, deveria ter sido feito na hora. Exatamente. Sim. É isso? Isso. Tá. Admitamos que o parto, ela começou a sentir as dores ali nas 2 horas da manhã do dia 13. Admitamos que o parto tivesse sido realizado neste momento. As chances de sobrevivência da criança seriam grandes? Não seriam. A probabilidade de óbito seria... É possível, sim, por causa da prematuridade. Então, nós não podemos atribuir o óbito exclusivamente a essa, eu vou utilizar a sua expressão, a essa falha na demora, na operacionalização da urgência? Não, porque já havia no decorrer da gestação dela essas passagens de alterações, ou seja, a gestação dela gera de alto risco. A consideração da gestação dela não era uma gestação normal que evoluiu de repente para uma emergência. Ela já vinha se mostrando de alto risco, com a gente chama de oligodrâmio. Ela produzia pouco líquido amniótico na gestação. Entendi. Doutora Dayana, a senhora tem perguntas? Tem sim. Eu queria saber, a partir desse momento, como o Peredo falou, a partir desse momento de 2 da manhã até o momento do parto, se a paciente ela também corria risco de vida nessa demora. Olha, a priori não, porque ela estava monitorada, ela estava na sala de preparo, aos cuidados da enfermagem. A prioridade estava em relação ao feto, mas em relação a ela estava bem do ponto de vista clínico. Ela não estava com crise hipertensiva, ela não estava com eclâmpsia, ela não estava com infecção, ela não estava com choque hipovolêmico. Então, a emergência ali foi direcionada totalmente para o feto. Tem outra pergunta. Foi noticiado quando ela, às 2 horas da manhã, ao descer para o centro cirúrgico,
O médico que atendeu ela, ele diagnosticou a morte do feto. Supostamente, se o feto tivesse mesmo morto, seria possível um parto normal? Tem condutas que falam isso, porque você pode induzir a um parto evitando um procedimento cirúrgico, que se chama curetagem. Então, às vezes, o médico induz, usando drogas, que a mãe expulse o feto morto sem haver procedimento cirúrgico. Então, é uma das formas de tratamento para um feto morto dentro da barriga de uma mãe. Aí a última pergunta. O bebê dela já estava com 25 semanas, já estava todo formado. No caso específico dela, teria como fazer essa curetagem? Como administrar e o bebê ser expulso de uma forma de um parto normal? Caso específico dela, ou teria que ser de uma outra forma? Geralmente são menos semanas mesmo que se faz essa indução, com 12 semanas, com 15 semanas. Já nesse caso, era indicação de tratamento cirúrgico. Só isso, Excelência, só essas perguntas. Doutor Diego, perguntas? Sim, Excelência. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: ele afirma, né, que houve negligência, né, por parte dos profissionais médicos no momento da realização do parto, né, entre 2 da manhã e o horário realmente que foi efetivado o parto. Gostaria de questionar o Quito, né, com base em quais provas, né, com base em quais informações disponibilizadas, por exemplo, no prontuário médico, ele pôde chegar a essa conclusão. Olha, tem relato da enfermagem que a paciente estava no preparo, ou seja, dentro do centro cirúrgico, e ela entrou em contato várias vezes com o médico emergencista, que fica dentro do hospital. E o médico foi algumas vezes até a porta da emergência e não tomou atitude dizendo que era para esperar. Isso está provado no processo, está provado pelo relatório da enfermagem, no prontuário médico. Ok, sem perguntas, Excelência. Doutor Fábio, eu agradeço a sua participação, o senhor está despechado. Eu vou retirá-lo da sala de virtual e agradeço mais uma vez a sua colaboração. Né? Foi essencial essas explicações complementares. Bom dia para o senhor, doutor, e até uma próxima. Bem, nós vamos agora prosseguir a audiência, colhendo o depoimento textual da parte autora. Eu pergunto ao doutor Diego, o senhor tem preferência de qual dos dois autores o senhor quer ouvir? Não, Excelência. Não. Acho que é secretário. Doutora Tainá, dos autores, os senhores têm preferência de qual deles tem mais conhecimento dos fatos e que gostaria de prestar depoimento? Sim, a esposa, a paciente. Só vou ouvir um deles, tá? Doutora, tem alguma coisa na sua... Está meio escuro. É a iluminação da sala mesmo, só se eu abrir a porta. Tá, não, então vamos deixar a porta fechada. Então, a iluminação. Então a senhora vai trocar de lugar com a... Eu posso posicionar aqui o notebook. Isso. Então, mais focado. Só avisando ao esposo que não poderá intervir, tá bom? Tudo bem. Depoimento é expressivo. Eu não consigo... Não. Isso. Se a senhora puder ficar... Isso. Acho que melhorou bastante agora. A senhora me ouve bem, senhora? A senhora me ouve bem? Sim, estou ouvindo. Perfeito. Eu vou pedir a preposta da requerida que saia da sala virtual, considerando que a ela não é admitido ouvir o depoimento da parte ex-adversa. Então, logo a gente conclua o depoimento da autora, nós vamos
pedir que a senhora retorne, tá bom? A senhora pode ficar na sala de espera, que logo, logo a gente retorna a senhora, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou, na medida do possível, eu sei que é um assunto delicado, mas na medida do possível, vamos tentar ser... Eu não quero desconsiderar o seu sofrimento, mas eu tenho que olhar a questão pelo prisma jurídico. Então, na medida do possível, eu gostaria que a senhora pudesse, na medida do possível, responder objetivamente as minhas perguntas, porque facilitam, né, a minha compreensão dos fatos, tá certo? É só para que eu possa compreender melhor os fatos, porque às vezes não, né, o que o advogado escreve, o que a gente lê, a gente não consegue, né, exatamente ter uma dimensão do que aconteceu, e a senhora sendo objetiva e contando efetivamente o que aconteceu, me facilita a vida, tá bom? Então, eu vou começar perguntando o seu nome completo. Mércia Carla da Silva Gama Feitosa. Senhora Mércia, a senhora é brasileira, a senhora é casada, não é isso? Sim, brasileira, casada. A sua profissão? No momento, eu estou só como autônoma mesmo. Autônoma. O seu endereço completo, por favor. Rua 14, quadra 40, casa 16, Cidade Verde, Passo do Lumiar, Maranhão. Maranhão, tá bom, tá certo. Eu vou fazer algumas perguntas que podem, no primeiro momento, parecerem que não tem sentido, mas responda as perguntas, tá? E aí depois eu vou chegando a as conclusões. A senhora, quantos filhos a senhora tem? Eu tenho uma filha de 4 anos. Uma filha de 4 anos. A senhora, então, engravidou posteriormente a esse episódio que ocorreu, correto? Sim, após 6 meses. 6 meses do episódio, a senhora a senhora engravidou. E essa gravidez da sua filha, ela teve alguma intercorrência? Não, foi tranquila. Ah, graças a Deus, ainda bem. E o parto, a senhora teve aonde? Quem lhe acompanhou? Eu fiz o pré-natal via rede particular e no momento do parto eu fiz via rede pública na maternidade Benedito Leite. Benedito Leite, tá certo. O pré-natal a senhora fez onde? A senhora falou via particular, mas onde? Pela Apvida? Sim, pela Apvida, porque aderi o plano logo quando eu engravidei. Entendi. Pela Apvida, mas nesse hospital, Guará, não, em vários locais. Sim, esse mesmo. Ah, a senhora fez no próprio hospital, correto? Sim. Tá certo. Então, nós vamos voltar ao episódio que motivou esse processo, tá? A senhora engravidou, a senhora estava mais ou menos com 24, 25 semanas, e a senhora começou. Nessa primeira gravidez, desde o começo, foi detectado algum problema ou a senhora ia bem, sem nenhum problema, até quando foi ao hospital? O que os médicos no seu pré-natal diziam? E estava tudo bem. Até uma semana antes de eu entrar nessa fase, eu fiz uma ultrassom, que foi onde detectou o sexo do bebê e estava tudo ok. Estava tudo ok. Até que semana? O número de semanas, a senhora se recorda? Eu sei que já faz algum tempo. 24ª semana. Até quando? 24ª semana, o início da... Para a gravação, e ela congelou. Congelou, excelência, também? Então, senhora, a última ultrassom que a senhora fez, que estava tudo bem, era na 24ª semana, é isso? Bem no início. Ainda não tinha se completado a 24ª. Ah, não tinha completado. Sim. Com quantas semanas a senhora fez a última ultrassom? A senhora se recorda? Da ultrassom no dia 12 de novembro, que foi véspera do ocorrido. Tá. Não, antes da senhora ingressar no hospital, qual foi a última? É isso que eu quero saber. Antes de eu ingressar no hospital, a última foi no dia 24 de outubro. 24 de outubro, tá certo. Então, tá. E a senhora ingressou no hospital quando? Eu tive 2 internações de novembro, eu ingressei e recebi alta no dia 7 de novembro. Então, peraí. Então, vamos devagar.
A senhora entrou, então, no dia 6 de novembro, é isso? No dia 1º, foi a primeira internação. A senhora entrou no dia 1º de novembro e saiu quando? Dia 7. Dia 7. Tá, vamos parar aqui. Por que a senhora entrou nesse primeiro? O que aconteceu? Porque isso não é dito na inicial. Então, eu quero saber o que aconteceu. A senhora me ouve? Para a gravação, Picadas. Pois bem, então a senhora me dizia que a senhora teve uma internação entre o dia 1º e o dia 7 de novembro, correto? Certo. O que aconteceu? Eu fiquei em observação, né? Não, Fui detectada. por que a senhora foi internada nesse período? Porque isso não tem nada nos autos. Certo. O médico detectou perda de líquido significativa. Quando? Por conta disso, eu precisei ficar internada. Quando isso? Quando foi que ele detectou? O que foi que aconteceu? A senhora se sentiu mal em casa? Como é que foi? Olha, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Deixa eu explicar uma coisa. Se eu não entendo a história, eu posso cometer uma injustiça. Então, me explique. Me conte tudo. A senhora está entendendo? Porque aí facilita para mim. Né? Senão eu não consigo ter toda a visão. Vamos lá. A senhora se sentiu mal em casa? Quando? Porque a senhora me disse, olha, no final, em 24 de outubro, eu fiz uma ultrassom e estava tudo bem. A senhora me disse isso. Aí a senhora me disse uma coisa que eu não sabia, porque não está no processo, de que no dia 1º de novembro a senhora se internou, foi para o hospital. Então, o que aconteceu entre o dia 24 e 1º que fez a senhora ir ao hospital? Na verdade, exatamente no dia 1º, eu observei que estava saindo um líquido, né, pelo canal vaginal. Sim. E eu ainda não tinha passado por essa questão, porque minha primeira gravidez foi tudo ok. Então, por conta disso, eu fui até a emergência do hospital. E lá, quando eu cheguei na emergência, né, que eu tive a consulta com o obstetra e ele é ginecologista também. Sim. Ele me encaminhou para fazer uma ultrassom. Certo. Ele, quando encaminhou para fazer essa ultrassom, depois que eu fiz a ultrassom, eu retornei para a sala do médico. Certo. E lá o médico observou na ultrassom que eu estava com perda de líquido significativa. Por conta disso, eu precisaria ser internada. Sim. Fui internada, né, imediatamente. E nesse período eu fiquei sendo observada, ainda com perda de líquido, né, alegando que esse líquido ele pode ser reposto a cada 3 horas. Uhum. E quando foi no dia 7, eu recebi alta, mas ainda com perda de líquido. Certo. Aí a senhora foi para casa. Certo, entendi. Certo. Quando foi no dia 10 de novembro, eu retornei para o hospital. Por que a senhora retornou? Porque o líquido, a perda de líquido aumentou. Entendi. Então, a senhora ficou de 1º a 7, tá? Aí teve uma melhora, liberaram a senhora. Quando a senhora estava em casa, o líquido aumentou. É isso, né? Sim, tá. A perda de líquido aumentou. Certo. Aí a senhora voltou para o dia 10 de novembro. Perfeito. Certo. À noite. À noite, né? Sim, no dia 10 de novembro, novamente eu tive a consulta com o obstetra e ginecologista e ele me encaminhou novamente para realizar uma ultrassom. Certo. E na ultrassom foi observado que essa perda de líquido realmente ela tinha aumentado. Uhum. Por conta disso, eu precisei ser internada novamente. Sim. E fiquei do dia... Oi? Pode continuar. Do dia 10 até o dia 13, na madrugada do dia 13, né, no leito, na enfermaria, ainda em observação, alegando a questão dessa troca de líquido ser feita a cada 3 horas e poderia melhorar o quadro, mas isso não aconteceu. Certo. Quando foi no dia 13, na madrugada, às 2 da manhã, eu fui ao banheiro,
e observei que tinha algo que ainda não tinha visto, era diferente. Parte do cordão, ele tinha descido. Sim. Do cordão umbilical. Então, me colocaram na maca, imediatamente a enfermeira que estava me acompanhando naquele momento veio e observou e disse que eu precisava ser, naquele momento, encaminhada para a cirurgia, porque eu precisaria realizar uma cirurgia naquele momento. Então, eu desci para o centro cirúrgico, eu já estava sendo toda preparada para a realização dessa cirurgia, né, preparada pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem, quando o médico que estava de plantão chegou na porta do centro cirúrgico e ele olhou como eu estava lá deitada, mas sem se aproximar de mim, e lá na porta do centro cirúrgico ele olhou para a enfermeira e para o técnico e disse que não entendia porque eu estava sendo preparada para uma cirurgia, que não precisava, que o meu bebê já estava morto, mas não foi feito... Só um instantinho. Isso já no centro cirúrgico, né? Sim. Tá, entendi. Pode continuar. Ele informou que o bebê já estava morto, mas não foi feito nenhum exame, não foi feito nenhuma observação, nenhuma verificação para ver se o bebê tinha sinais vitais, como o batimento cardíaco. Não foi feito nenhum. Isso do dia 13 às 2 horas da manhã? Sim. Tá, pode continuar, continue. O médico só informou, deduziu que ele estava morto. E pediu que a enfermeira, né, tirasse toda a aparelhagem e me encaminhasse para a sala ao lado, que seria me dado um medicamento no soro para que o feto fosse expelido. E eu fiquei... e logo depois que ele falou isso, ele disse: assim que o feto estiver saindo, vocês me chamam lá na sala de descanso, né, onde ele estava antes de ir lá para o centro cirúrgico. Mas, como eu disse, não foi feito nenhum exame para verificar se ele estava vivo ou morto. Então, eu fiquei nessa sala com acompanhamento da enfermeira, que ficou durante toda a madrugada comigo, esperando esse feto sair e esperando o medicamento fazer efeito. Mas, na verdade, o medicamento não estava fazendo efeito, porque o medicamento era para gerar contrações, mas isso não aconteceu. Eu não tive contrações alguma. Então, fiquei lá nessa maca, esperando que esse momento chegasse. Mas ele não aconteceu. Das 2 da manhã, eu só fui novamente, só verificaram novamente o meu estado quando chegou o médico do plantão pela manhã, às 7 da manhã. Assim que ele chegou, ele veio logo ao meu encontro e verificou, apenas com um toque no cordão umbilical, que havia pulsação. Quando ele verificou que havia pulsação, ele disse que eu precisaria ser encaminhada imediatamente para a cirurgia, porque já estava com muito tempo de perda de líquido e o bebê não estava morto, e que eu precisava fazer essa cirurgia. Então, eu fui encaminhada novamente para a sala ao lado, que é o centro cirúrgico, e, na verdade, a sala de cirurgia, e foi feita todo aquele procedimento que eu já tinha iniciado à noite, né? Já chegaram todos os outros profissionais. Ocorreu uma pequena demora por conta que estavam esperando o anestesista chegar. Então, o parto ocorreu por volta das 8h30 da manhã. E assim que retiraram o bebê, aí viram realmente que ele estava vivo. E ele foi logo colocado na incubadora móvel. E nessa incubadora, ele foi todo preparado para ser encaminhado para a UTI neonatal. E ali eu fiquei, depois que encerraram todo o procedimento cirúrgico em mim, eu fui encaminhada para a sala de recuperação. Na sala de recuperação, eu fiquei das 9 da manhã até as 13 horas.
Depois das 13 horas, eu fui encaminhada para a enfermaria novamente. Só um instantinho. Olha, é exatamente isso que eu queria, que a senhora me contasse a história. Foi perfeito. Agradeço. Agora, eu queria fazer algumas perguntas. Esse médico plantonista que chegou na porta e que, sem fazer nenhum toque, que ou outro exame, que falou, que mandou tirar a senhora do centro cirúrgico e colocar na sala ao lado, porque não haveria necessidade, porque, segundo ele, o bebê estaria morto. Como era o nome desse médico? Numa Pompilho. Era o Numa Pompilho, esse médico. Sim. Tá. O médico que chegou às 7 horas da manhã e que, na verdade, foi quem tomou todas as providências para fazer o parto, era outro médico. A senhora sabe o nome desse outro médico? Dr. Clemilson. Dr. Clemilson. Então, o Dr. Clemilson, quando viu a situação, tomou as providências que teria que ter tomado, desde o começo. Tá. A enfermeira ou alguém falou alguma coisa para a senhora quando esse médico, o doutor Numa, disse para tirar a senhora do centro cirúrgico? O que eles estavam comentando logo após a saída dele é que eles não estavam entendendo o porquê que eu teria que ser retirada da sala, né, para fazer a cirurgia, porque já estava tudo ok para que eu realizasse a cirurgia. Entendi. Agora entendi. Só não sabe como a senhora me ajudou. Entendi tudo. O bebê, ele nasceu, foi para o UTI neonatal, mas ele veio a óbito quando? A senhora se recorda? Ainda no mesmo dia ou já? Por volta das 16 horas. A senhora já estava na enfermaria quando ele veio a óbito, não é isso? Sim, já. A senhora passou uma parte na sala de Recuperação. Depois foi para a enfermaria. Então, tá bom. Então, ele veio a óbito às 16 horas. Tá certo. Doutor Diego, o senhor tem perguntas? Não, excelência, sem perguntas. Tá certo. Senhora, a senhora quer dizer mais alguma coisa que... O que a senhora fez? A senhora me contou a história. Era isso que eu queria. A senhora me contasse a história e a senhora fez isso. A senhora tem mais alguma coisa que a senhora acha relevante contar? Alguma coisa que a senhora... que aconteceu? O que aconteceu, né? A senhora acha relevante? Talvez não seja tão relevante porque... Mas aí vai do seu entendimento. Sim. Logo quando eu estava na enfermaria, né, logo pelo período da tarde, por volta das 14 horas, Sim. Assim que o médico que estava de plantão durante a madrugada, que não fez a cirurgia, ele foi informado de que o bebê estava vivo, ele saiu do local onde ele estava e foi até o hospital tentar falar comigo. E tentar falar com meu esposo. Eu ainda não estava podendo falar por conta da cirurgia, né? Sim. E ele foi até a enfermaria onde eu estava mesmo, eu estava lá com a minha mãe. Sim. E ele tentou dizer que eu tinha ouvido errado e que o bebê era inválido. Eu não entendi muito bem o que seria inválido nessa questão. E eu disse que não dava para me falar, na verdade, só fazendo sinal. E o que eu sei é que logo depois ele foi atrás do meu esposo, né? Para tentar a mesma conversa. Ou seja, que ele não teria dito que o bebê estaria morto, né? E apenas inválido. Ele nem falou morto. Não, como é que ele falou? Ele falou que ele não teria dito que o bebê estava inválido. Ah, entendi. Que o bebê estava inválido. E ele repetiu a mesma coisa com o seu esposo? Sim, só que aí meu esposo foi mais... conversou melhor, né? Entendi, tá certo. Tá bom. E esse médico que saiu e foi até lá, o local, esse médico é o doutor Numa. Numa Pompilho, sim. Que a senhora sabe que faleceu, né? Sim, sei. Tá certo. Então, tá bom. Eu entendi bem. Entendi. Tem algo... Pois não? Que a senhora me contou a história melhor do que a inicial, então eu entendi bem. Eu posso falar outra coisa? Pode sim. Sim,
Na verdade, o médico que recebeu o meu filho na UTI neonatal, né, o pediatra, Sim. foi o médico que veio logo após, né, o óbito do bebê, que veio conversar comigo e explicar toda a situação, né, que teve esse cuidado. E ele me falou que realmente se o bebê tivesse sido retirado no momento que eu entrei, né, adentrei a sala de cirurgia, ele poderia ter tido outra reação. Entendi. Ele não disse que iria viver, mas poderia ter tido uma chance um pouco maior. É isso? Sim, mais chances de viver. Mais chances de viver. Tá certo. Doutor, como eu fiz, ela falou, você tem novas perguntas, você tem pergunta que possibilita novamente? Não, excelência, sem perguntas. Tá bom. Muito obrigado, senhora, viu? Muito obrigado, muito esclarecedor. Doutor, o senhor pode pedir para a preposta entrar? A senhora pode pôr sua máscara, tá, dona Messi? E aí a doutora... Eu vou ligar aqui, viu, excelência? Rapidinho. Tá. Me pare a gravação, por gentileza. Doutora, a senhora rolou 3... Bem, o seu nome completo, por favor? Alessandra Viegas Teixeira. A senhora é brasileira, seu estado civil? Brasileira solteira. Profissão? Assistente jurídico. O seu endereço? Rua Nossa Senhora Aparecida, quadra L, número 10, bairro de Fátima. Nessa cidade, né? A senhora trabalha ou trabalhou para o Hospital Guará? Não. Diretamente não. Não, diretamente não. A senhora tem conhecimento do procedimento que foi adotado neste processo? Só do que está nos autos. O conhecimento dos fatos que a senhora tem é apenas aquele que está nos autos? Isso. Tá. A senhora sabe dizer qual a motivação da demora entre a cirurgia e a condução da altura até o centro cirúrgico? Não. Não sei dizer. A senhora não teve o cuidado de examinar se houve essa demora ou não houve essa demora? Entre a condução da altura ao centro cirúrgico e a realização do parto. É isso, sobre isso que eu estou perguntando. Não é sobre isso que eu estou perguntando. A senhora sabe dizer? Pelo que tem nos autos, ela deu entrada no centro cirúrgico. Não é isso. O que eu estou perguntando é sobre o centro cirúrgico e o parto. A senhora sabe dizer a razão, se houve demora e qual a razão dessa demora? Não sei dizer. A senhora sabe dizer se os médicos que trabalham no hospital, a senhora conhecia o doutor Numa Pompilho, que faleceu? Não. A senhora sabe dizer se o doutor Numa Pompilho chegou a comentar que o bebê, o feto, se encontrava morto? Não. A senhora ouviu alguma coisa a respeito desse assunto? Não. O que a senhora tem a acrescentar daquilo que está nos autos, além daquilo que está nos autos? Nada. A senhora sabe dizer... Só que, pelo que foi repassado, que foi prestado todo o atendimento. Veja bem. O que está escrito eu já li. Além do que está escrito, a senhora sabe dizer alguma coisa? Não. Tá bom. A senhora sabe dizer se foi prestada alguma assistência aos autores? Após o ocorrido? Sim. Não sei. Tá bom. Doutora Tayana, a senhora tem perguntas? Desculpa, eu tinha bloqueado seu microfone. A senhora tem perguntas? Doutora Tayana, a senhora tem perguntas? Tá bom, obrigado. Senhora Alessandra, muito obrigado. Doutora Tayana, é que Tainá é mais fácil. Tayana, a senhora rolou 3 testemunhas. Sim. A senhora vai ouvir as 3? Pelo menos 2, né, excelência?
Olha quem diz, doutora. O ideal seria pessoas que conhecem o fato, e não de ouvir dizer. Mas vamos lá. Quem é a primeira que a senhora vai ouvir? A senhora rolou as 3. Pode ser o Marcos Paulo. O Marcos Paulo. Ele está aí no seu escritório? Está muito baixo o seu som. A senhora pode aumentar? O senhor está me ouvindo? Agora, perfeitamente. Agora sim. Eles foram só chamar ele. Tá? Ele Eu tá não aqui. quero contato dos autores com ele, tá? Sim, eles já saíram da sala, foram chamar. Tá? Eu não quero contato lá fora com eles, tá bom? Tem um cachorro por Tá. aí solto. Não sei onde é. Deixa eu colocar ele aqui dentro da sala. Só um momento. Tem um cachorro aí, né, doutor? É do lado de fora. É do lado de fora. Ah, é? Na rua. Doutor, me interrompa a gravação. Sim, por favor, interrompa a gravação. Bom dia, senhor. Bom dia. Não estou lhe ouvindo. Você pode falar um pouco mais alto? Bom dia. Bom dia, perfeito. Seu nome completo, por gentileza? Marcos Paulo Alves Cotrim Campos. Seu Marcos, o senhor é brasileiro. Seu estado civil, qual é? Sou viúvo. Viúvo. A sua profissão? Professor. Professor. O seu endereço completo, senhor Marcos? Avenida dos Ipês, quadra 3, casa 2, residencial Amaral de Matos, estrada de Ribamar. Município de Ribamar, provavelmente, é isso? Senhor? O município é Ribamar ou Passo do Lumiar lá? O município é Passo do Lumiar. Passo do Lumiar, perfeito, tá bom. Sim. O senhor é parente dos autores? Sou cunhado da Mércia. O senhor é irmão da... O senhor é cunhado da Mércia? Sou cunhado da Mércia, é. Tá bom. Eu casado com a irmã dela. Tá certo. Eu vou ouvir o senhor meramente na condição de informante. E agradeço a sua honestidade em declinar o seu parentesco com a Mércia, tá bom? O senhor acompanhou todo esse drama que a Mércia e o esposo passaram? Sim, acompanhei. O senhor estava no hospital? Eu fui no hospital com a minha esposa no dia que foi declarado o óbito da criança. Tá. O senhor acompanhou a internação dela antes? Não. Acompanhei, mas de casa. De casa. Eu e a irmã dela não fomos para fazer a internação dela, não. E esse óbito foi declarado que horas? O senhor se recorda? Não me recordo. Eu me recordo... Era de manhã, de tarde e de noite? Não, foi de manhã, que a gente foi no hospital pela manhã. Mas a criança estava viva, estava na UTI, quando o senhor foi, pela manhã. Então, quando eu cheguei... Bem, se o senhor foi pela manhã, eu posso dizer que a criança estava viva. Então... As informações que a gente recebeu em casa... O senhor chegou a ver a criança? Como? O senhor chegou a ver a criança internada? Não vi. Não vi. A informação que o senhor recebeu, qual foi? A gente recebeu em casa foi que o médico tinha dito que a criança estava morta na barriga dela, né? Que ela tinha ficado internada, tomado uma medicação para expelir a criança, né? Tá certo. Doutora, só tem perguntas? Eu não tenho mais perguntas. Doutor, só tem perguntas? Sem perguntas. Não, sem pergunta. Só mesmo a questão do impedimento, né? Individual de parentesco. Eu já... Tá bom, doutor. Então, se voltar para ele, a câmera. Muito obrigado, seu Marcos. O senhor está dispensado. Muito obrigado. A senhora quer ouvir mais alguém, doutora? Se for acrescentar, tudo bem. Se não for acrescentar, a senhora quer ouvir mais alguém? Excelência. Tá mais bom, uma. doutora. Tá bom. A Sara. Tá certo. Chama a Sara para mim. Só empurrar assim com a mão.
pode interromper a gravação, por favor, Vitor? Tem um cachorro. Seu nome completo? Sara de Jesus Leitão Wolff Bezerra. Brasileira, seu estado civil, senhora Sara? Estou divorciada. A sua profissão? Administradora. O seu endereço completo, por favor. Rua Bom Milagre, número 310, bairro Bom Milagre. São Luís, né? São Luís, Maranhão. Tá. A senhora é parente de algum dos autores? Não, senhor. Sou A senhora amiga. é amiga íntima deles? Sou amiga deles. Eu agradeço a sua honestidade de dizer que é amiga deles. Eu vou ouvi-la como informante, dizendo que isso, de alguma maneira, né, eu prefiro que seja assim, que as pessoas digam exatamente o que são. Obrigado pela sua honestidade. Uhum. A senhora acompanhou a internação da senhora Mércia no hospital? Sim, acompanhei esse senhor. Presencialmente ou apenas por mensagem? Presencialmente, não, eu estive lá. Quando o Anselmo, a Mércia internou, o Anselmo, por volta de umas 2 horas da manhã, me ligou. Só um instantinho. Na primeira internação ou na segunda internação? Foi quando ela foi para ter o neném. Tá, na segunda. Perfeito. Eu não sei te dizer qual foi a primeira e qual foi a segunda. Estou só no relato que eu estava, tá bom? Pois bem, pode continuar. Pronto. E aí ele me ligou por volta de umas 2 da manhã, na época eu era casada. Né, e a gente acordou num susto, porque ele disse que estava sentindo dores. E aí eu perguntei se ele queria que eu fosse para lá, para ele não ficar só. Isso que horas? Umas 2 horas da manhã? De volta por umas 2h30 da manhã. Tá, do dia 13. Por volta desse horário. Tá, né? tá certo. E aí eu fui para lá, né? Quando cheguei lá ele não tinha muitas notícias, né? Dado. E eu fiquei aguardando lá na porta, dentro já do hospital com ele, né? E o meu ex-marido, estávamos lá aguardando e nós não tínhamos nenhum tipo de informação. E eu pedi para que chamasse o médico para poder dar uma informação para a gente. Certo. Né? E eu mesma falei com o médico na época, né? Ele não veio muito satisfeito, porque eu acredito que, não sei, isso é que ele não veio muito satisfeito, a cara dele não estava muito boa, né? E eu perguntei o que realmente estava acontecendo, que eu queria que ele desse um posicionamento, porque o pai estava bastante nervoso, querendo alguma informação, né? E nós acabamos ficando também. E aí foi que ele disse, né, que estava tudo muito bem com a mãe, que a mãe estava bem, né? Mas que a criança tinha morrido, estava morta, e que ele tinha dado um remédio para ela. Né, para que ela mais rápido colocasse a criança para fora, né? E eu disse, o senhor tem certeza disso? O senhor fez uma ultrassom na criança, na barriga, o senhor colocou, eu não sei o nome, eu não sei termos técnicos, tá? Perguntei se ele colocou um negocinho para escutar o coração, aí ele me deu uma resposta que ele que era o médico e que ele que sabia. Né? Eu disse, não, eu falo isso porque eu sou mãe, eu já tive um risco de aborto e eu sei que é dessa forma que é feito. Aí ele disse para mim que, olha, as informações que eu tinha que passar para a senhora, eu já passei, entendeu? E agora eu vou me ocupar e se ausentou. E depois disso... Isso era de madrugada, né? Isso de madrugada. Isso de madrugada. A senhora se recorda do nome do médico? Não lembro o nome dele. Não lembro. Eu sei que ele era baixinho, eu lembro bem do rosto dele. Mas do nome dele eu não lembro, não. Não vou mentir para o senhor. Certo. E a senhora continuou lá, então? Sim, eu continuei lá. Né? Eu fiquei lá com eles. E aí eu passei as informações para o Anselmo. Né? O Anselmo, o pai, acabou ficando no desespero, né? Chorou, tudo normal, das emoções do momento, né? E aí, eu não satisfeita com aquilo, a gente foi atrás, dentro do hospital, de uma assistente social que pudesse estar ali com a gente, conversando, alguém do hospital que pudesse dar outro tipo de informação não tão seca quanto a gente recebeu. E não conseguimos falar com ninguém. Com ninguém mesmo. Tá?
Se eu não me engano, só conseguiram falar de manhã, certo? E eu não estava presente quando foi falado, tá? Porque quando deu por volta de umas 4h30, porque eu não lembro o horário ao certo para dizer para o senhor, mas eu trabalhava numa fábrica na BR, então eu tinha que voltar para poder trabalhar. Então, assim, eu ainda cheguei a entrar dentro de uma rampazinha, eu me lembro muito bem o local, era uma rampazinha de um corredor que dava para passar realmente só uma maca, né? E aí eu ainda cheguei a subir um pouco nesse espaço para tentar falar com alguém para me dar uma outra informação, porque a gente acaba ficando um pouco... A senhora ficou lá... O enfermeiro me deu uma informação, um outro enfermeiro me deu a informação de que a mãe estava bem, mas que a criança não estava. Aí eu pedi mais uma vez para ser feito, e aí ele disse assim, cadê o médico? Ele está dormindo? Eu falei com essas palavras, porque ele foi muito grosso comigo, o médico, ele foi altamente ignorante, né? Aí ele disse assim, olha, dona, eu não posso dar outras informações, mas todas as informações que eu estou lhe dando foi a que o médico me repassou, e é isso que a gente deu remédio para ela ali, e ela está lá. Foi só o que me passaram. A senhora ficou lá até que horas, senhora? Por volta de umas 4 a 4h30. Tá certo. Aí depois disso, eu estando no meu ambiente de serviço, sim, o Anselmo me ligou e disse assim, ele me chamou pelo meu apelido, né? E disse assim, meu filho está vivo. Meu filho, ele está vivo, fizeram uma cidade, nasceu vivo e tudo. Aí eu disse, eu não acredito, sério, isso, ele está vivo. Eu disse, glorifiquei o nome de Deus por isso, tudo, tá? Não demorei a chegar no hospital, né? Saí de onde estava e fui no hospital ver, né? Eu não podia entrar para ver a criança, mas pelo menos eu acompanhava tanto a mãe quanto, né, o pai. E depois a gente teve a notícia do falecimento da criança, né, do sofrimento dela, pelo decorrido do sofrimento, porque se ele realmente tivesse batido a ultrassom, ou tivesse pelo menos colocado o negocinho para escutar o coração do neném, talvez hoje o João Gabriel estivesse, né, conosco. Tá bom. Doutora Ayana, a senhora tem perguntas? Não, sem perguntas. Doutor Diego, o senhor tem perguntas? Não, excelente. Só mesmo a questão da suspeição por devido à amizade. Né? Perfeito. Muito obrigado, senhora. Felicidades para a senhora. Um bom dia. Pode chamar os autores, né? Bem, senhores, nós não temos mais... Tem uma terceira testemunha. A senhora dispensa, doutora? Sim, dispenso. Perfeito. Então, nós não temos mais nenhuma prova a produzir. Eu declaro encerrada a instrução e eu vou ler a ata para os senhores. Excelência, eu gostaria de fazer aqueles requerimentos iniciais. Pois não, pode ser, doutores? Você prefere que eu coloque no chat? Eu coloquei tudo, eu fiz um textinho. Não, eu faço requerimento porque... Oralmente? Sim, pode fazer. Perfeito, excelência. Como no retificado, na decisão de 17.35.0869, Vossa Excelência determinou, né, deferiu a questão da produção de prova, bem como intimou a parte para, no prazo de 15 dias, alegar as questões relativas à perícia, né, como a questão da suspeição, impedimento do perito e tudo isso. A empresa se manifestou tentativamente nesse prazo, impugnando a questão do perito, por mesmo não ser especialista na área de... Doutor, essa questão está resolvida. E não houve agravo. A matéria está preclusa. Essa questão está resolvida e não houve agravo. Se Vossa Excelência insiste, não tem problema, será todo gravado. Agora, advirto de que, muito provavelmente, este fato, pela criação de incidentes em que a matéria foi preclusa, decidida e não houve agravo. Portanto, senhor doutor, o senhor pode até reiterar isso em alegações finais. Agora, certamente, nós não iremos refazer a perícia. Porque a matéria foi decidida e não houve agravo desta decisão. Perfeito, excelência. Então, eu requeiro apenas o mesmo prazo para alegações finais. A matéria foi decidida e não houve agravo. Nos termos do artigo 505 do CPC, é defeso ao juízo reapreciar questões já decididas e albergadas pela preclusão, salvo aquelas situações previstas no inciso 1 e 2, e que não é o caso presente. Esse tipo de comportamento demonstra absoluta má-fé. Perfeito, excelência.
Então, requer apenas prazo para alegações finais. Por favor, a ata. O senhor quer que conseguir iniciar a ata, doutor? Não tem problema. Conseguir daremos. Não, excelência. Vou seguir. A matéria foi decidida, o tema foi reiterado, eu decidi novamente, e não houve agravo, doutor. Os senhores não agravaram na questão. Esse comportamento não é um comportamento que se possa esperar da cooperação processual definida pelo CPC. Há que se ter essa questão. Eu não retiro o direito de suscitar a questão. Mas uma vez suscitada e decidida, e não havendo recurso da decisão, a matéria está preclusa, doutor. Não podemos ficar voltando no mesmo tema sempre. A matéria foi preclusa. Eu não estou dizendo que não pode suscitar. Pode e deve, se entender que sim. Agora, uma vez decidida, retornar ao tema por duas oportunidades. Foi o que a parte requerida fez. Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário designados pelo despacho resto, presidida por mim, juiz titular da Sexta Vara Civil, acompanhado pelos servidores Geisa Cristina Leite de Oliveira, matrícula 1548, e Pitágoras Reis, atuando como moderador e secretário da presente audiência. Presentes na sala virtual os autores acompanhados de advogado e a ré devidamente representada e acompanhada de advogado. Dando início ao presente ato, foi comunicado às partes sobre as particularidades desta audiência com as quais concordaram. Exortadas as partes para que o senhor se conciliasse, foi realizada a proposta de acordo pela requerida, no valor de R$8.000. Não tem R$100. Basta o número, de 8.000, ou então por extenso. De R$8.000, vírgula, que não foi aceita pelos requerentes. 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 Em seguida, passou-se a recolher os depoimentos, passou-se a recolher os esclarecimentos do perito, Fábio Henrique Rodrigues de Assis, o depoimento da autora e da preposta da ré, e de duas testemunhas arroladas pela parte autora, ouvidos na condição de informante. A parte autora dispensou a testemunha Francineira Almeida. Ponto. Concluídos os depoimentos, eu vou colocar, concluídos os depoimentos, o advogado da ré reiterou pedido de impugnação do perito, né, doutor? Opa, isso. Eu ia impugnar tanto a questão do perito como a questão de que o laudo técnico ele não atende às solicitações do juízo. Impugnação do perito e o laudo técnico, por ele apresentado. Bom, trata-se de matérias alcançadas pela preclusão, vírgula, consoante se observa pelas decisões exaradas nos autos e inclusas no ID 36 86 75 68,
instantinho. Pela decisão nas decisões. Não, perdão. São duas decisões? Pelas decisões. I 282, 53, 540. Ponto. Atente-se que a requerida não interpôs no momento oportuno o competente agravo. Continua. De sorte que além de ser defeso a este juízo retornar ao tema nos termos do artigo 505 caput, Continua. O artigo 505 caput, sim, tal comportamento pode representar a conduta prevista no artigo 80, inciso 6 do CPC. Ou melhor dizendo, do artigo 505 caput CPC, lá também. perfeito. Só ajeitar aqui. Só um minutinho. Meu querido, artigo 505 caput CPC. Caput, depois do caput. Não, querido, está repetido. Sim. Certo. Carlos, está repetido. Eu estou tirando. Está repetido. Eu estou tirando, doutor. Só um minutinho. Depois do comportamento, doutor, o que eu coloco? Não, antes do comportamento, você coloca no CPC. Tá certo, entendi. Pronto. Sim, doutor. Vírgula. Certo. E tal comportamento Ok. pode representar a situação prevista Só um minutinho. Prevista no artigo 80, no artigo 80, vírgula, inciso 6 inciso 6, do referido diploma legal. Bom, vamos aí, lá embaixo agora. Perfeito, doutor Diego. Mais observação a respeito? Tem mais algum requerimento? Não, excelência, satisfeito. Tá bom. 15 dias para alegações finais, podemos diminuir esse prazo? 15 dias. 15 dias, tá bom. Perfeito, 15 dias. Os senhores têm alguma observação, doutora Tayana? Não. Doutor Diego? Não, excelência. Então, eu declaro aprovada a ata. Pode encerrar a gravação. Doutor Diego, permaneça na sala. Perfeito.